Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta live de lançamento da primeira parceria da Nexus Next com um grande amigo, um querido parceiro de negócios. Na verdade é um casal, né? Um casal queridíssimo que obviamente nos deu essa oportunidade de poder propagar a sua marca, que confiaram no nosso trabalho, e vocês vão entender o porquê uma empresa de consórcio tem tudo a ver com os Estados Unidos. Por mais que você me fale, nossa, Lucas, mas não tem consórcio nos Estados Unidos. Como que isso funciona? Como que essa engrenagem acontece? Então, antes de chamar aqui o nosso amigo Beto, queria saber se vocês estão me ouvindo, se está tudo bem com o som. Já aproveite, já pega essa setinha, já passa para o maior número de gente para ser avisado, porque essa live é muito especial. É a primeira marca que nos patrocina, que confia no nosso trabalho aqui nos Estados Unidos, de internacionalização de negócios, de imigração. Então aqui eu sou muito grato aqui para poder fazer essa live de lançamento e bater um papo e comentar um pouco sobre esse mercado de consórcio, como que ele funciona de fato no Brasil, como que ele veio melhorando também as oportunidades de você adquirir um imóvel, um carro, um automóvel, alguma coisa do tipo, e o Beto é o especialista nisso, ele já está na área. Eu vou chamar o Beto aqui para ele poder participar aqui junto com a gente. Betão, pede o request, tá? Com a gente, para a gente poder conversar. Ele já está conectando aí e vai ser um bate-papo. Olha ele aí, ó! Cheguei! Boa noite! Fala, Beto! E aí, meu parceiro, tudo bem? Como é que você tá? Ótimo, graças a Deus. Cara, Mais um dia concluído, né? gostei desse fundo aí da sua estante. Isso tem muito a ver com os Estados Unidos, tem não? Um showzinho dos Estados Unidos. Toda vez que a gente vai para aí, eu trago alguma coisa. E tem mais Ah, pra legal. cá ainda, tem mais. Legal. Beto, você me ouve bem? Tá tudo certo? Conexão? Maravilhosamente bem. E você? Legal, te ouço muito bem também. Opa. Beto, primeiramente, cara, em nome aqui da Nexus Next, meu, do Marcel, de todo o time, te agradeço você, a Andy, por confiar na gente, por entender que é um projeto em crescimento, que a gente possa ter uma sinergia entre as nossas empresas, né, cara? Então, queria aí te agradecer publicamente e queria que você se apresentasse aqui para a audiência, cara. Tem audiência sua aqui também, mas queria muito que você se apresentasse, falasse um pouco de ti, e como que você começou a entrar nesse mercado de consórcio. Dá as suas credenciais para nós aí, Betão. Obrigado, viu, cara? Imagina, obrigado aí pelo convite. Eu falo que a confiança mútua é o que faz a gente tocar e por todos os projetos nossos aí em prática, né? Então eu acho que é isso que faz a gente crescer cada vez mais. Bom, falando um pouquinho de mim, então o que acontece? Quem é? Eu sou o Beto Bússola, sou da empresa Contato Consórcio. A nossa filial fica aqui em Campinas, né? Na cidade de Campinas. E a gente atende Brasil todo e mundo todo, né? Com o segmento de consórcio. Eu ingressei nesse meio de consórcio em 1999. Façam as contas. Eu sou, Era uma criança campineira ainda. já era hoje eu sou um ENTA, né? Já entrou nos ENTA. E naquela época a gente vendia consórcio por telefone, cara, era uma doideira. Então eu trabalhava dentro de uma concessionária de carros aqui, vendia consórcio Volkswagen. E era telefone na mão, lista amarela e ligando. Cara, era uma doideira. Você fala, meu, o que eu tô fazendo aqui? 99. Em 99. Era em 99. E era muito insano, porque era pegar na lista amarela o telefone de qualquer pessoa extremamente aleatória e ligar. E ligar. Então não tinha muito segredo, né? Era fazer esse trabalho. Só que aí, cara, eu via que todo mundo ligava, eu ligava e não tinha resultado. Aí o que eu fiz? Ao invés de ligar para uma pessoa aleatória, eu vou ligar para uma pessoa que está vendendo alguma coisa. Lembra antigamente tinha os jornais e tinha os classificados? Opa.
Aqueles classificados, vendo Escort XR3 1995, pô, se esse cara tá vendendo um carro, ele quer comprar um carro. Então eu ligava só para os caras do classificado. Falou, você tá vendendo teu carro? Pô, trabalho na concessionária Volkswagen aqui, com consórcio, tal. E aí, ao invés de eu vender o consórcio, eu trazia o cara para dentro da loja. Trazendo o cara para dentro da loja, a gente falava do consórcio. Então fazia o tete a tete. Era outra coisa. Era outra coisa. Aí de lá para cá, aí eu acabei parando um pouco com o consórcio, fui fazer faculdade. Eu, graças a Deus, eu falo que Deus é bom demais comigo. Ele consegue me dar força, saúde para eu realizar todos os meus sonhos. E um dos meus sonhos foi fazer biologia, cara. E biologia? Eu fui fazer biologia, me formei biólogo, só que aí como eu vi que depois da biologia chega no Brasil e não paga conta, aí eu falei, vamos voltar. Aí eu fiz uma administração, né? Fiz administração e voltei para o consórcio. Então, eu já estou no consórcio há muitos anos seguidos, né? E a nossa empresa Contato Consórcio, ela foi criada em 2016, né? Então, a gente já está indo aí para 10 anos de vida. E ela foi criada por um simples intuito, que é o quê? O consórcio ele é para todos, porém não são todos que têm um momento para comprar um consórcio. Então é muito simples falar para uma pessoa tudo que ela quer ouvir. Isso é o que o mercado pratica. Quer comprar um consórcio? Você vai ter seu imóvel, fala um monte de coisa bonita. E não é assim. A gente sabe que o consórcio tem o momento certo, tem a ideia certa, tem o projeto certo. E aí a gente se aprimorou para criar um produto, né? Para desenvolver um produto mais estratégico. Então a gente fala que todo o cliente que chega para a gente vai montar um projeto. Um projeto com plano A e plano B. Se tiver plano C, não é para o cliente naquele momento. Tá. Então a gente monta uma estratégia, a gente monta uma estrutura, a gente faz uma lição de casa para ver se tem viabilidade. E a gente é bem claro, se tem, tem, se não tem, esquece. Não vai fazer consórcio conosco. Conosco não vai fazer. Então a gente monta um projeto. Beto, conta para nós, cara, como que surgiu o consórcio no Brasil? Por que a necessidade disso? Explica no detalhinho para nós, cara, para a gente estar na mesma página, todo mundo entender por que começou o consórcio lá atrás e hoje por que ele é uma saída muito interessante para o brasileiro que às vezes não tem um crédito aprovado ou tem um juros muito alto na praça. Como que isso se estabelece numa linha do tempo, cara, para as pessoas entenderem que isso é um negócio muito correto e que é uma alternativa muito interessante para a pessoa ter um dinheiro na mão ou até a carta para comprar aquele bem mesmo, né, Betão? Maravilha. O consórcio nasceu lá nos anos 60, né? E por que ele nasceu? Como sempre, o Brasil sempre teve tudo. Parece que o Brasil, a gente gosta das coisas mais difíceis, né? Então, maior juros, a economia sempre bagunçada, inflação e por aí vai. Então, lá nos anos 60, um grupo de pessoas criou uma vaquinha, né? Para os Estados Unidos, tem algum termo para vaquinha? Para junção de pessoas? Tem alguma coisa do tipo? Little call? Uma little call, pronto, uma pequena vaquinha aí, vamos lá. E aí o que acontece? Então, eles criaram naquela época, imagina o seguinte, um grupo de pessoas se uniram e falaram, vamos comprar um carro, porque o juros está muito alto, está muito difícil, parcela muito cara e por aí vai, então vamos fazer uma vaquinha, cada um põe um pouquinho de dinheiro, a gente faz um montante, daquele montante a gente divide para as próprias pessoas do grupo através de sorteios. Começou tudo com sorteio. E aí viram que aquele produto era um produto que, tinha sentido. Porque o consórcio, ele não tem juros. O consórcio, ele tem uma taxa de administração. Essa taxa de administração nada mais é que o lucro que a administradora tem para nos administrar. Como toda empresa. Você vai comprar um pãozinho na padaria, tem o custo do pão e tem o lucro da padaria. Então, é a mesma coisa. Diferente de um financiamento, que financiamento tem o tal dos juros. Juros compostos, juros sobre juros. Por isso que quando você compra um, você paga 2, paga 3 e por aí vai. Então começou naquela época a brincadeira do consórcio. E aí ele foi tomando corpo, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo. Chegou nos anos 90, a gente tinha a Receita Federal que cuidava do consórcio. Só que infelizmente era uma baita de uma bagunça. Então tem muitas pessoas, principalmente os mais antigos, que acabam não gostando do consórcio porque, eu fiz um consórcio lá nos anos 90, mas a empresa fechou, a empresa levou o dinheiro. Por quê? Porque realmente era uma bagunça. O produto é maravilhoso, porém não tinha estrutura, não tinha organização, não tinha quem fiscalizasse. E aí, de lá para cá,
O Banco Central assumiu aí o consórcio, criou as regras, criou a legislação, 11.795, e está sempre se desenvolvendo e aprimorando. Então, você sempre vê artigos novos sendo criados para dentro da legislação, então ele começa a criar. E o consórcio, ele continua sendo uma vaquinha, só que é uma vaquinha organizada, um grupo de pessoas que estão se autofinanciando, que é eu ajudar você a comprar o seu bem e você me ajuda a comprar o meu bem, de uma forma extremamente organizada. Então, todos os meses, imagina, eu levo o consórcio com uma explicação muito simples. Imagina que você vai pegar uma bexiga de festa. Aí você enche a bexiga. O que você fez? Você inflou ela de ar. Um grupo de consórcio, quando ele começa, ele está que nem uma bexiga, vazia. Só que no final ele está cheio de dinheiro, porque as pessoas pagaram as suas parcelas. Aí, quando ela está cheia de dinheiro, se você esvazia a bexiga, ela volta vazia. Quando o grupo está cheio de dinheiro, a administradora vai pegar esse dinheiro e dividir para as pessoas do próprio grupo através dos sorteios e através do lance. Então, o sorteio, o que é o sorteio? Através de loteria federal. Você, a sua cota, que nós somos uma cota dentro do grupo, ela é um número. E aí, esse número... Olha o Danilão mandando um oi pra gente. Fala, Danilão, meu parceiro. E aí, o que faz? Esse grupo tem o dinheiro e nós somos uma cota. Essa cota, ela é um número que, se sair na Loteria Federal, nós somos o contemplado. Aí nós pegamos o dinheiro por sorteio. Maravilhoso, 100% do crédito, bonitinho. Ah, mas e se eu pagar uma parcela? Eu posso pegar? Sim. Se você paga uma parcela, você está apto a participar da Assembleia de Sorteio. E se você for o sorteado, parabéns. Então, exemplo, você tem um crédito de R$1 milhão, pagou uma parcela de R$2.000 e poucos, contemplou? Parabéns, você tem R$1 milhão para comprar o seu imóvel, para comprar o seu bem, ou seja o que for. E aí você vai continuar fazendo o pagamento, porque a ajuda do pagamento mensal faz com que as outras pessoas também tenham o dinheiro deles, assim como eles te ajudaram a ter o seu. Então, o consórcio é uma ajuda mútua. São muitas pessoas extremamente benéficas se ajudando a comprar o bem, a conquistar. E aí, nisso faz com que o financiamento seja descartado. Porque quem faz conta não faz financiamento. Se financiamento fosse bom, Lucas, você concorda que não existia aluguel? Por que eu vou pagar aluguel, sendo que o financiamento é excelente? Vamos pegar os momentos de ouro dos Estados Unidos, que o financiamento estava aí na taxa de 1%, 1,2%, 2%. Cara, um aluguel sai mais caro que você comprar a tua própria casa, então por que eu vou comprar a minha casa? Zero sentido. Agora, quando você compra uma casa aqui e vai pagar 3 vezes ela, e falando um pouquinho da economia atual, Selic é 14,25, juros doideira, uma instabilidade que você não sabe o que está acontecendo no mercado, que você fica louco, como é que você vai fazer isso? Não tem sentido. Então, o consórcio é hoje, na verdade, na minha concepção, eu sou suspeito para falar, mas tudo o que eu tenho vem proveniente do consórcio. Tudo. Imóveis, carro, tudo. E aí depois, Beto, então, desculpa te cortar, quando você, lá em 99, que você veio traçando essa carreira, foram criadas novas estruturas de consórcio, não só de carro, que era o primário, e a casa, depois conseguiu se incluir mais bens para isso acontecer, Beto? Como que está isso hoje? Incluiu mais e ainda está sendo incluído mais. Então, por exemplo, antigamente você comprava carro, produto assim, sonho de consumo da maioria das pessoas, carro e imóvel. Então, se não me falha a memória, nos anos 90 começou a venda do imóvel, final de 80, 90, começou o consórcio imobiliário. Aí depois começou a ver que o negócio está tão legal, tão bom, está crescendo, está organizado, hoje a gente tem consórcio de serviço. Então, por exemplo, uma viagem para Disney hoje em 3 pessoas, sem querer assim, poupar, vou fazer bem, é R$100 mil. Deixa eu falar. Você vai fazer todos os parques, passagem aérea, ficar num hotel bom, é 100 mil. Bom, R$100 mil, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro.
Então, tem muitas pessoas acabam falando, pô, por que eu vou descapitalizar meu dinheiro, sendo que eu posso usar o consórcio, ofertar um pequeno lance, contemplar, e esse dinheiro da contemplação eu vou diluir ao longo de várias parcelas sem juros e vou curtir minha Disney e meu dinheiro fica guardado. Esse é o princípio da inteligência emocional financeira, porque não é só a financeira, é a emocional. Então, a inteligência financeira é a que faz o consórcio ficar cada vez melhor. Porque as pessoas, antigamente, elas não tinham isso. Na nossa época, você não tinha disciplina de economia na escola. Então, o Brasil nunca teve, ao contrário dos Estados Unidos, que você tem hoje para as crianças, aulas voltadas para o financeiro futuro, o Brasil nunca teve. A não ser que você vá para uma faculdade e você vai se especializar, mas já passou muita coisa. A tua base, o teu princípio ali de criação já foi. Então, o consórcio, além de tudo, ele é um disciplinador financeiro. Eu falo que para você comprar alguma coisa com o consórcio, não tem nenhum segredo. Lança o sorteio. Ponto. Não existe milagre, não existe bolinha da sorte, não existe. Existe você trabalhar pelo sorteio e jeitinho. Esquece, não existe jeitinho. Então tem pessoas que falam, dá um jeitinho, põe uma bolinha mais pesada lá para sair. Não existe. Não existe jeitinho. Existe o correto. E o correto é lança o sorteio. Ponto. Dentro do lance existem algumas modalidades, né? Que o lance nada mais é do que o leilão. Então muitas pessoas acabam tendo dúvida do que é o lance. O lance é o seguinte, imagina que você quer trocar o seu carro. Tudo bem? Aí o seu carro vale 50 mil reais, por exemplo. E você quer comprar um carro de 100. Aí você vai numa concessionária e a concessionária vai pedir uma entrada para você comprar o carro zero. Vamos supor que essa entrada seja 30%, 40%. Aí você vai lá e dá os 30%, 40%. E a diferença, os outros 70%, você vai financiar. Então, um carro de 100, ele acabou virando 200. Porque você financiou 70 mil, só que 70 mil com os juros do Brasil vai para 200. É fazer conta, é simples. Taxa de 3. Quando é muito bom, quando um cara tem um perfil muito bom, 1,9, 1,8, muito alto. Juros brasileiros. Só que se você já vai dar um lance, se você vai dar uma entrada num carro, poxa, por que eu não faço um consórcio e ao invés de eu dar entrada lá, eu oferto um lance? Quando eu faço lance num consórcio, eu estou amortizando o saldo devedor dele. Então, se consórcio não tem juros, e quando eu dou lance eu amortizo, significa que eu pago o preço justo do carro. Não tem acréscimo? Não tem os juros. Qual é o acréscimo? Vamos falar numa média? Para carro, por exemplo? 15%. Então, você compra um carro de 100, você vai pagar ele 115. Então, o que é mais interessante? Pagar 200 em 70 ou pagar 115? A gente está falando de 85 mil, a gente está falando de um novo carro. Então, o consórcio ele tem se aprimorado, o consórcio tem melhorado, e as pessoas que têm a inteligência emocional, por que emocional? Não tem o desespero. O problema da maioria das pessoas, e eu, ao longo desses anos, eu entendi que o brasileiro também é muito, é a ansiedade. Eu quero para ontem, custe o que custar. Então, a inteligência emocional tem que estar alinhada com a inteligência financeira. Então, se essas duas inteligências estiverem alinhadas, consórcio é perfeito. Consórcio é maravilhoso. E eu falo que quando eu converso com algum cliente, eu falo que eu não vendo nada. Eu estou mais de psicólogo. Eu sento, a gente sempre faz reunião online, eu falo, pensa que você está num divã. Divã com o Beto. E aí a pessoa vai conversando. E aí eu vou tentando entender o que está acontecendo. Se é momento emocional, eu preciso do carro para ontem, do imóvel para ontem. Se é para ontem, aí eu ponho na realidade. Eu falo, lindo, você quer para ontem? Vai te custar isso, 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 isso. Se você tem dinheiro guardado, de repente aquela economia que você tem guardada de tanto tempo, eu vou queimar ela. Sendo que se a gente fizer um tempo a mais, se a gente fizer uma programação um pouquinho melhor, você economiza. E essa economia vai te gerar esse lucro aqui no futuro, porque o seu dinheiro vai aplicar. Então a gente bate um papo bem legal, bem interessante, e eu vejo se tem viabilidade. Legal. Se não tiver viabilidade, consórcio para aquela pessoa que... E como que começou a sua venda de consórcio para o público brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, cara?
Cara, foi muito doido. Eu tenho ainda uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela é corretora, e o meu lance para os Estados Unidos é muito forte, né? Eu falo que eu sou apaixonado pelos Estados Unidos, né? Desde criança. Então, todas as vezes que eu fui, eu falo, meu, por que eu não tô aqui? Meu, por que eu não tô aqui? Por que eu não tô aqui? Né? Só que a minha vida me levou a ficar no Brasil, por enquanto. Me levou a ficar no Brasil. Família, filho, empresa. E o consórcio é um produto 100% nacional. Não existe consórcio nos Estados Unidos. Mas não quer dizer que o brasileiro não possa fazer consórcio. E aí eu também fazendo uma live um dia com a Mércia, que é essa amiga que mora, inclusive ela mora perto de você, e a gente estava conversando disso, tal, e um amigo meu de 30 anos atrás, o Gustavo, ele me manda mensagem, falou, Beata, eu quero comprar um consórcio. Isso tem, sei lá, 1 ano e meio, ou 2 até. Aí eu falei, Gu, pô, saudade de você, faz um tempo que eu não via ele, né? Falei, cara, o que tá acontecendo? Cadê você? Tudo. Aí ele falou, tô em Utah. Eu falei, mentira que você tá em Utah. Tô eu e meu irmão e minha família, trouxe todo mundo pra cá. E aí, na hora, eu peguei e liguei pra ele de vídeo. Na hora. Que consórcio? Eu quero saber dos Estados Unidos, como é que tá? O sonho americano. Pô, meu amigo tá lá há tanto tempo. E aí, eu comecei a conversar com ele. E aí, a gente foi conversando, né? Vendo como é que estão as coisas por lá. Ele tava super contente e tal. E aí, ele falou do consórcio. Falou, Beto, eu gostaria de comprar um imóvel no Brasil. Ok. Podemos fazer? Podemos, mas eu estou aqui. Ok, tudo bem. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma administradora de consórcio dentro das que estão à base da gente e ver se ela vai aceitar esse tipo de transação ele estando lá. De novo, o consórcio daqui não compra imóvel lá, desde que tenha um bem como garantia. Então, se a pessoa tem um bem garantidor no Brasil, eu consigo fazer com que ela compre lá, porque aí eu vou dispor do dinheiro na conta dele. Só que eu deixei um garantidor, porque o consórcio eu preciso ter uma garantia para tirar o dinheiro do grupo. Okay. Senão todo mundo pega o dinheiro e vai para os Estados Unidos. E não deixa nada de garantia. Okay. Entendeu? Então, aí ele queria comprar um imóvel aqui. Ok, fizemos um estudo, montamos um projeto e deu certo. Só que aí, o consórcio ele foi se aprimorando, que é aquilo que a gente estava falando, que hoje você compra tudo, viagem, serviço, cirurgia plástica. Existe um produto no consórcio hoje que é uma alavancagem financeira, que é o nome da moda. O nome da moda é alavancagem. Cara, nada mais é do que você ganhar dinheiro. Simples assim, vamos ganhar dinheiro com o consórcio. Como? Imagina que você está com um consórcio de investimento, você se transforma num investidor de consórcio. Ah, mas é um investidor que nem eu fazer uma aplicação, bolsa, as coisas? Não. Porque o risco que você tem não é de oscilar que nem uma bolsa, você não precisa ficar desesperado. O consórcio de investimento é o que você vai pagar menos possível para ter o máximo de lucro. Mas quando que esse lucro vem? No momento da sua contemplação. Quando você é contemplado, você pode fazer o quê? Comprar um bem, até aí é a base do consórcio, ou você vai fazer o quê? Vender a sua cota. Por quê? O mercado precisa de cotas contempladas para as pessoas que não têm inteligência emocional e são imediatistas. Perfeito. Entendeu? Brasileiro ainda é imediatista? Muito. Muitíssimo. Muito. Então, tem demanda. Então, para o investidor que quer fazer um dinheiro a mais, com um negócio sem risco, tranquilo, bonitinho, bom, consórcio de investimento. E o consórcio de investimento ele foi criado um mecanismo para que o investidor pague o menos possível, tenha o máximo possível de rentabilidade. Vou dar um caso de um exemplo. O Márcio, um cliente meu, ele fez um consórcio em novembro. Ele foi contemplado na primeira assembleia. Eu até falei desse caso para você. Caramba. Se não me falha a memória, ele pagou coisa de R$1.000 na parcela dele. A gente vendeu essa cota dele por 65 mil. E qual que era o crédito dele? Qual que era a carta? Se ele fosse pagar a carta? 325 mil. 325 mil. Então, o que aconteceu? Ele lucrou muito dinheiro. Aí ele vendeu a carta. Vendeu a carta. Essa carta. Quando a pessoa compra,
ela paga essa entrada e ela faz o quê? Ela vai assumir o restante das parcelas. Perfeito. Agora, imagina o seguinte, para o investidor foi maravilhoso. E para o comprador foi maravilhoso. Porque se ele for comprar um imóvel de 325 mil, quando ele for dar entrada num financiamento, estão pedindo 40%, 50%, ele vai ter que dar quanto? 150, 160, 170 mil reais de entrada? Ele só deu 65. Pagou uma parcela pequenininha do consórcio e aonde um financiamento vai até 420 meses, o consórcio a gente está falando aí na casa de entre 200 e 240, que é o máximo. Então, entre 18 anos e 20. Você prefere 35 anos de juros sofrendo, trabalhando que nem doido para dar juros para o banco, ou ficar aí na casa de 18 anos, 15 anos, pagando uma taxinha de administração e tendo imóvel? Isso é muito verdade, Beto, porque na época que eu fui comprar meu imóvel, em 2008, cara, 2008, 2009, eu comprei uma parte na planta e depois você tinha que dar as suas parcelas lá, as anuais, né? E aí saiu o financiamento. Cara, quando sai o financiamento, você olha para aquilo, 35 anos, você pagando algo que custava na época 400 mil reais, no final de 35 anos, cara, você vai pagar 3 apartamentos, pelo menos. E aí você fica engessado. Né? Então você fica engessado, você fica com medo de dar um próximo passo, porque você tem um imóvel para morar e você não tem mobilidade. Né? Principalmente quem mora no Brasil, eu morava em São Paulo na época, então assim, eu trabalhava, eu não conseguia me deslocava muito mal, assim, sabe? Então era um perrengue, assim, sabe? E sempre me ofereciam consórcio, mas eu confesso, cara, que eu nunca senti uma confiança, principalmente na pessoa que me oferecia esse tipo de situação, né? E morando aqui... Pode falar. Não, pode falar. Não, por que infelizmente não sente confiança? Isso a gente pode falar de todas as áreas, tá? Médicos, advogados, todas as áreas têm as pessoas que só pensam no bolso. Infelizmente, assim como as outras áreas, o consórcio tem as pessoas que só pensam no bolso delas. E a Contato ela foi criada exatamente porque a gente não pensa no nosso bolso. A gente fala que o nosso bolso é consequência de um bom trabalho e da realização do cliente. Então, hoje, para você ter uma ideia, os nossos clientes são todos 100% de referência dos nossos clientes. Então, a gente não faz prospecção de cliente. Eu não tenho hoje, a nossa equipe de vendas, a gente não tem hoje uma pessoa que vai prospectar. Não tem. Por quê? Porque a gente faz o nosso arrozinho com feijão e a gente fala, se dá certo, dá. Se não dá, não vai fazer com a gente. Eu cansei de falar não para diversos clientes. Porque a estratégia dele, a gente tem um setor da empresa de inteligência. Esse setor vai montar a estratégia. Essa estratégia, se não tiver coerência, e todas elas vão passar depois por mim. Então, todas elas eu faço um pente fino. Falo, aqui não vai ficar legal, então vamos melhorar? Vamos melhorar. Se não der para melhorar, não. Aí a gente vai tentar fazer o quê? Na emocional, na inteligência emocional, vai falar, olha, se a gente mexer nesse pilar, que o consórcio é montado em 4 pilares. O que você quer, quanto você quer pagar, qual é o tempo que você deseja, e se aí a gente vai trabalhar com lance ou não. Então, se a pessoa tem uns pilares extremamente desbalanceados, nossa função é equalizar. Vamos deixar igual, para que tenha sentido. Se mesmo assim não tiver sentido, se mesmo assim a gente não conseguir equalizar, não vai fazer consórcio com a gente. Ponto. Não vai. Não vai. A gente vai e vai falar não. Aí a gente vai falar, então é o seguinte, o seu pilar do tempo que você quer para daqui 3 meses, poxa, vamos tentar ele um pouquinho mais para frente. Você não tem o teu imóvel, faz 10 anos que você paga aluguel, vamos pagar mais 2, mas aí você vai ter o seu imóvel. Aí você não vai precisar fazer financiamento. Aí a gente faz conta. Cansei de fazer conta. Se você pagar o teu aluguel 24 meses a mais, como um exemplo, você vai ter tanto a mais. Mas se você for lá no banco e financiar, você vai pagar muito a mais do que só 24 aluguéis. E aí a gente, com a inteligência emocional, a gente vai conversar com esse cliente e vai mostrar. Querido, essa é a realidade. Tem sentido para você? Tem. Não tem? Ótimo, passar bem. Vem qualquer dia na empresa, toma um café com a gente, tá tudo certo. A amizade é a mesma. E aí, cansei de ver clientes voltando, depois de 1, 2 meses, voltando. Fala, Beto,
realmente, financiamento não vai dar certo, ficou muito caro, fiz conta, vamos fazer um projeto melhor. Aí a gente faz um projeto novamente e aí dá andamento, E entendeu? eu falo para os meus clientes o que eu acho que é a nossa sinergia, né? Que eu falei para o público aqui que tem muita sinergia. É, quando você imigra para os Estados Unidos, é como que você começasse a vida do zero. Eu falo que você tem a vida resetada e você vai construir o seu crédito aqui nos Estados Unidos. Então, hoje, para uma pessoa que mora no Brasil e ela não tem interesse em morar aqui, ela para comprar um imóvel aqui de casa, vacation, para poder colocar para aluguel, ela vai ter que dar pelo menos 25% de entrada, ou seja, o real já é desvalorizado, ela tem que pôr 25% de entrada numa casa de aproximadamente aí 400, 500 mil dólares. Aí ela vai fazer um financiamento aqui nos Estados Unidos e vai colocar isso para rodar e vai ter uma dolarização. Nós, quando a gente mora, quando nós somos residente permanente, a gente não tem essa facilidade do residente já, o americano, de dar 5% de entrada, às vezes 3% de entrada, 8% de entrada, porque a gente está construindo o nosso crédito. Então, quando a gente sentou e eu comecei a fazer conta, de olhar mesmo, primeiro que eu sou beneficiado, que eu pago um consórcio em dólar por um real e acaba saindo a minha hora de trabalho acaba sendo muito diluída para qualquer coisa que eu vá fazer, para mim fica muito barato. Só que a oportunidade de fazer esse consórcio de investimento e ter um montante maior num período razoável de tempo, são coisas que mesmo investindo aqui nos Estados Unidos, na atual situação, eu não ia conseguir ter esse montante, né? Então a gente está falando aí de 15, 20 mil dólares que possivelmente as cartas que a gente já tem aí possam nos oferecer, que esse montante aqui nos Estados Unidos ia demorar mais tempo para poder fazer, ao invés de ter um dinheiro já mais barato para poder investir. Então quando a gente conversou sobre isso e você fez a proposta para você poder nos incentivar, para a gente poder falar isso para o nosso público, cara, isso faz total sentido, porque de fato o real está desvalorizado. E eu falo muito de dolarização, só que o real ele pode ser um trampolim por algo que lá no passado o Brasil e hoje, né, os juros muito altos faz com que a gente possa aportar um dinheiro que vai ser limpo, né, livre desses juros abusivos, para que você tenha um dinheiro na mão, para que você possa tomar uma decisão. Você pode até tomar uma decisão de ter um imóvel. Acredito que os seus clientes que moram aqui, que pretendem ter um imóvel, cara, ele está pensando numa renda futura, ele está pensando em voltar para o Brasil num certo momento, mas mesmo a pessoa que vai ficar aqui como a gente aqui, que quer ter a residência permanente por muitos e muitos anos, talvez o nosso negócio não seja ter um imóvel no Brasil, mas ter um trampolim para poder fazer um dinheiro, para poder repatriar esse dinheiro aqui e a gente conseguir uma substância um pouco maior, né, Beto? Então, acho que isso É, é, foi provado, né, cara? E acho que isso é muito bacana, por isso que a nossa parceria tem tudo para dar certo, né? e é esse formato que é o de alavancagem, que é o gerar nova renda, que o consórcio para os Estados Unidos é o que mais está tendo sucesso. Então imagina o seguinte, e hoje, graças a Deus, depois desse 1 ano e pouco que a gente começou a fazer esse trabalho, a gente sente cada vez mais clientes de referência. De novo, referência de pessoas que estão aí. Então imagina o seguinte, a pessoa está aí ganhando em dólar, ok? Então a gente sabe quanto custa uma hora de um trabalhador, por exemplo, aí, que é muito surreal daqui. E essa pessoa, muitas vezes, ela está indo, vamos falar dos ilegais primeiro. Os ilegais estão aí, indo para aí, para quê? Para fazer dinheiro. Sim. E aí muitos têm a ideia de voltar. Ok, então o consórcio serve para ele comprar um imóvel, porque se a pessoa vai aí, o sonho dela é comprar um imóvel aqui também. Então, primeiro, consórcio para comprar o imóvel, ok, tá tudo certo. Esses dias mesmo, no sábado, eu tenho um cliente que ele acabou de entrar com a gente, ele mora em Nova York. Ele mora em Nova York. E o sonho dele é voltar para o Brasil. Ok, ele mora, inclusive, aqui perto do sul de Minas aqui. Então, é voltar para o Brasil. Eu falei, Beto, eu não aguento mais frio. Eu não aguento mais frio. É frio demais aqui. E aí, o que acontece? Então, a gente montou um projeto para ele, dentro do que ele queria pagar. Só que ele recebe em dólar. Então, o consórcio ficou 6 vezes mais barato para ele. Ele recebe em dólar, só vai pagar um consórcio em real. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, um crédito de 300 mil reais vão custar aproximadamente, a última vez que eu vi o dólar, acho que era umas 6 horas, estava 5,72, alguma coisa assim. Vai dar aproximadamente 140 e poucos dólares. Lucão,
$140, quanto tempo um trabalhador demora para fazer aí? Um dia. Nem um dia. Às vezes, dependendo da função, nem um dia. Que seja, um dia. Um dia para fazer R$ 300 mil em consórcio. Aqui, se a gente levar... Vamos pegar o salário mínimo daí. O salário mínimo daí quanto tá mesmo? 2.200, $2.300. 2.200. Então ele vai precisar... não estou com um calculador aqui, uns 8%. 8% do salário mínimo dele para ele comprar um consórcio de R$ 300 mil aqui. Maravilhoso. Salário mínimo do Brasil, 1.500 e pouquinho. Ele precisa de quase 60% do salário dele para pagar o mesmo consórcio. Entendeu? Sim. Então, para quem está nos Estados Unidos fazendo em dólar, para ele comprar o imóvel, maravilhoso. Mas e para ele fazer a alavancagem? Também, que a alavancagem, de novo, é aquele consórcio que você vai pagar mensalmente. No momento de uma contemplação, nós vamos vender essa cota. E a gente tem, hoje, algumas empresas por trás que vão recomprar essa cota. Garantido, 20% do valor do crédito. Não é 20% do que a pessoa investiu. É 20% do valor do crédito. Então, vamos fazer uma conta. Pegar o caso que eu acabei de dar aí, de 325 mil. Então, ele pagou durante um mês, 325 mil, ele pagou 1.000 e pouquinho. A gente vendeu essa cota dele por 65 mil. Faz as contas, 325, 20%, 65 mil. Se a pessoa pagar durante um ano, mesmo consórcio de 300 e pouquinho, vai ter pago aí na casa de 12 mil. Vou vender por quanto? No mínimo, 65. Então, ele está sempre fazendo muito dinheiro. Mas e se ele for contemplado no terceiro ano? Lembre que o consórcio ele tem uma valorização também. Então, o consórcio ele tem que corrigir para que a gente tenha poder de compra. Então, sempre ele vai estar aumentando. Então, vamos supor que os 325 daqui a 3 anos esteja na casa de, 360. Eu vou vender essa cota dele por 70 e pouco, 80. 20% do valor atual da Exato. Então, para aquela pessoa que não tem como fazer um investimento numa XP da vida, não consegue ter um valor muito alto para pagar mensal, uma parcelinha apenas, consórcio. Para aquela pessoa que tem condição de fazer um investimento, que tem condição de ter uma XP da vida, que tem um assessor, pega um pedacinho daquilo lá e faz um consórcio. Então, hoje tem investidores aqui que faz 1, 2, 3 milhões de reais de investimento. Cada pancada que dá, entra uma bolada de grana. E aí, se você dolariza isso, se você paga, vamos dar esse exemplo aí, pagou, vamos dizer que seja 150 reais, pagou 10 meses, pagou $1.500. A gente vai vender por quanto? 65? Vai dar aí $11 mil. Pagou 1.000 e pouquinho, pagou 11. A concepção é diferente, né, Beto? Porque assim, aqui nos Estados Unidos os juros é barato. Hoje os juros está na casa de 4, 5% ao ano. Então, nenhum americano põe um dinheiro na Selic americana para ganhar 4% ao ano. Então, ele põe nas empresas, ele põe em negócios, ele corre mais risco. Então, tanto que aí a bolsa é 50 e poucos por cento da população que investe em bolsa nos Estados Unidos. Exato. Então, assim, tem um dado que saiu recentemente que 50% do público da classe média acima dos 40 anos tem $1 milhão guardado. Assim, então, é muita gente, né, cara? $1 milhão aqui é algo que um cara que trabalha numa empresa muito boa, ele consegue juntar esse dinheiro, sabe? Então, o conceito é diferente, porque o brasileiro vê uma taxa de 14,25, ele põe o dinheiro parado. Ele não vai criar outros riscos, porque ele sabe da insegurança jurídica, a insegurança do país em si. Então, ele deixa o dinheirinho dele quietinho lá, ele vai ter um rendimento, mas lembrando que é um rendimento irreal, né? Então, se ele tem essas estratégias para, num curto, médio prazo de tempo, ter um montante maior para poder fazer mais coisas alavancadas com segurança, então acho que isso que faz total sentido, né, Beto? Sim. Não, é o cenário. Porque o americano, ele foi incentivado a isso. Aqui a gente não tem esse incentivo. A você investir, a você arriscar em algumas coisas a mais. E a gente começa a perceber que a economia está sempre bagunçada quando você vê as empresas indo embora.
Ó, a empresa. Eu fiquei abismado com a Ford indo embora do Brasil há uns anos atrás. Falei, gente, onde a gente vai parar? Entendeu? Então, e aí você começa a entender o que está acontecendo cada vez mais. O cenário econômico do país. Aí você vai querer o quê? Uma coisa segura. Consórcio tem a lei, consórcio tem 60 e poucos anos. Então, você tem essa segurança de ter um produto que vai te gerar uma rentabilidade muito boa e um produto seguro, né? Perfeito. Beto, se a nossa audiência quiser entrar em contato contigo, falar que veio pela nossa parceria, o que a gente pode esperar aí desses atendimentos? Como que você vai poder atuar com esse nosso público aqui do meu Instagram, da Nexus Next, enfim, como que a gente pode fazer A gente pode conversar com as pessoas diretamente pelo nosso Instagram, tanto da Contato Consórcio, Contato Consórcio CPS, que é de Campinas, pelo meu Instagram, beto.bússola, da Nexus, do teu. Então, para falar com a gente é muito fácil, muito fácil. E aí, dali, a gente é só pegar o WhatsApp e marcar reunião, que é muito simples. Hoje a reunião é só online, né? E aí, eu quero falar um outro negócio para o pessoal que está nos Estados Unidos, que a Contato Consórcio e a Nexus Nest não está simplesmente só aqui. Nós também estamos indo para os Estados Unidos. A novidade, né, Lucão? A gente vai montar um escritório da empresa aí nos Estados Unidos para atender os clientes que estão aí. E realizar meu sonho, né? Como não? Pô, tô com a tua então aqui, quarentão e pouco já. Vamos lá, né? A vida tá passando muito Eu rápido. não ia falar que você estava vindo para os Estados Unidos, eu falei, deixa ele contar essa novidade, porque de fato eu acho que a nossa sinergia de empresa e de pessoas, principalmente, né, que somos feitos de Sim, pessoas aí, essa sinergia tem muito sentido porque nós estamos fazendo a internacionalização da sua empresa, né, exato. para a gente poder atuar, né, nesse mercado com os brasileiros e com pessoas que queiram investir em consórcio, queiram conhecer sobre consórcio, né? Acho que isso é muito, muito produtivo. E também cuidar do seu visto para que você possa vir para cá, tocar esse projeto adiante e a gente poder ter uma experiência muito diferente para poder fazer esse trabalho aqui nos Estados Unidos. Então, obrigado por confiar na gente. E por que você confiou na gente, cara? Me conta. Agora eu quero saber publicamente por que confiou na gente para poder fazer essa parceria, cara. Essa sinergia que a gente teve, né, foi muito rápido. Muito rápido. Na verdade, você estudou com a minha esposa anos atrás aqui no Brasil, e um dia, quando a gente tomou a decisão de realmente abrir o escritório nos Estados Unidos, é simples, abrir o escritório, eu pego, vou embora, pego o passaporte de turismo, vou embora, fico aí, seja o que Deus quiser, até o Trump falar, volta. Mas não é isso que a gente quer, né? Quem quer ir para os Estados Unidos e ter o sonho americano e viver, que é o meu sonho de criança, é, a ideia é ir legal. Ter o poder de ir e vir, eu acho que isso não tem preço. Entendeu? Poxa, infelizmente deu uma dor de barriga na família, 8 horas você está aqui. Então, Ubatuba, quem estava em Ubatuba esse fim de semana, ficou 12, 14 horas no trânsito. Dava Fácil. quase para ir e voltar. Então, não tem sentido. Então, é muito rápido. E não dá para não ter esse ir e vir. E aí, quando a gente tomou a decisão, vamos montar um escritório lá nos Estados Unidos para atender, porque a gente não atende só no formato online, a gente também faz os eventos. E os eventos, a gente sempre leva aí 100, 200 pessoas nos eventos. Então, quando a gente estiver aí, é aquilo que a gente estava conversando, vamos fazer os eventos aí, porque os eventos são muito legais. Muito legais. São eventos aí que esclarecem muita coisa e pega o brasileiro que precisa fazer esse investimento, que precisa melhorar a sua inteligência emocional, porque principalmente quem chega aí e vê que o poder de compra é diferente, quer comprar um monte de coisa, daqui a pouco dá uma outra dor de barriga, tem que voltar, não tem nada. Tá com uma mão na frente e outra atrás. O que eu fiz com o meu dinheiro? Gastou. Comprou carro, comprou um monte de TV de 200 polegadas. Por quê? Porque o poder de compra aí é o capitalismo verdadeiro, que é bom, que é muito legal, que você realmente tem o poder aí. Aqui não. Então, a gente quer também comprar, só que o consórcio disciplina a gente para comprar de uma forma mais inteligente. E aí a gente consegue também estar trabalhando com o pessoal aí, num formato. Ó, tem até, vamos fazer muitos eventos aqui. Olha lá, Em Cuba do empreenda nos Norte. Estados Unidos. Adivinha quem Cuba, escreveu isso? Adivinha.
Adivinha. E aí, a gente, até perdi o rumo. E aí, a gente estando aí, nós vamos fazer aí os eventos, e esses eventos aí são para mostrar como a gente consegue estar auxiliando os clientes de uma maneira inteligente, estratégica e econômica. E aí, quando a gente chegou nessa conclusão, vamos. Aí, na verdade, a gente não se conhecia, né? E aí eu estava conversando com a Andy e falei, Andy, por qual caminho a gente vai? Vamos como visto de não sei o quê, vamos como visto de não sei o que lá. E aí ela falou, Beto, o Lucas, ele está lá nos Estados Unidos, ele pode ajudar a gente. E aí foi onde a gente começou nosso namoro. É verdade. É verdade. E aí... Não, pode dizer? Não. E aí a gente começou, né? E aí a gente começou esse bate-papo, aí eu fui entender, e aí eu entendi realmente o que a Nexus fazia, aí conheci o Marcel, tudo, e eu falei, poxa, não é só a sinergia de amizade que se criou, é uma sinergia profissional, porque eu sou muito chato para a empresa. Então eu preciso entender realmente tudo bonitinho. E aí eu entendi, aí você veio para o Brasil, né? Você veio no final do ano passado, aí a gente se conheceu pessoalmente, e aí eu falei, é isso, vamos embora. Aí a gente conheceu o pessoal já do escritório, hoje nós tivemos mais uma reunião, né? Hoje à tarde nós estávamos aí em reunião também. E eu falo, né, Beto, é mais difícil, né, cara, amigos fazerem negócio do que você fazer negócio com pessoas que vão se tornar amigos, né, cara? Então, dá para contar nos dedos quantos amigos contrataram os nossos serviços, né, cara? Porque realmente é muito mais difícil. Então, às vezes, o anonimato, quando a gente passa a conhecer uma pessoa, a pessoa gosta do nosso trabalho e ela vai se tornar nossa amiga. Então, eu e o Marcelo, nós temos essa característica, né, de poder entender o outro, acolher. Então, acho que como você também faz muito isso com o brasileiro, para você poder entender, e às vezes é isso que você falou, cara. O que chama muito a nossa atenção é que nesse mundo do consórcio, nunca ninguém nos abordou do jeito que você aborda. Porque você não está pensando no seu bem-estar financeiro apenas. Você está pensando como que a gente pode ter o melhor produto, com a melhor solução, investindo o valor mais justo, de acordo com o que a gente pode pagar. Então, acho que isso vai tirando camadas de preconceito da nossa mente, exatamente pelo profissional adequado. Porque eu também luto contra os caras que falam sobre imigração, sobre negócios. Eu luto com um cara que fala, vem com visto de turista, vira para estudante que dá certo. Então, é com esse tipo de cara que eu concorro. Mas quando a gente tem a oportunidade de conversar no 1 a 1, a pessoa entender, a gente abre a caixa de ferramentas para a pessoa, é isso. Então, isso faz com que a gente se torne também muito, muito prestigiado, né, cara? As pessoas vão falando umas para as outras e é um jeito das pessoas nos conhecerem. Então, eu agradeço muito, cara, essa confiança que você teve no nosso trabalho, de uma amizade minha da Andy lá de trás, que ficamos um tempão sem nos falar, e a gente se reconectou, conheci você, e aí todo mundo virou tudo uma coisa só, né, cara? Então, a gente está muito feliz com esse passo de vocês, essa coragem que vocês estão fazendo de empreender aqui nos Estados Unidos, e, cara, e a gente ser a bússola exatamente para poder trazer vocês para cá, né, cara? Então, obrigado. Obrigado por isso. Hoje o meu norte é você, meu parceiro, porque sem você eu tenho certeza que essa caminhada ia ser mais difícil. Eu tenho certeza. Tanto que desde o momento que a gente alinhou o propósito e alinhou o princípio, que é o que a gente tem, que é o que faz duas empresas, que fazem duas pessoas, que faz um cliente e uma empresa ou fazerem negócio ou se conectarem, é princípio. É princípio e propósito. Então, todos os clientes que a gente tem hoje se conectaram com a gente, com o nosso princípio e com o nosso propósito. Nosso princípio, vamos ajudar todo mundo. E o propósito é ajudar de uma forma inteligente. Tanto que eu falo, de novo, se der para fazer, faz. Se não der, não faz. Não é a hora. Então, hoje, se você procurar a gente no Google, a gente tem, graças a Deus, 5 estrelas para todo lado. E a gente tem sempre testemunho dos clientes. E o que você falou quando você se conecta com um profissional e esse profissional acaba virando depois um amigo, hoje, dos nossos clientes, eu tenho milhares de pessoas que eu posso ligar de madrugada e solicitar qualquer coisa que eles vão me ajudar. Então, viraram amigos. Pessoas que você vê comprando carro, mandando um vídeo para você, pessoas que você vê comprando uma casa, Beto, obrigado. Olha a minha casa, você realizou o meu sonho. Isso daí não tem preço. E aí eu falo, como é que eu
Um simples mortal que Deus me fez. Como é que eu vou brincar com um negócio desse? Como é que eu vou brincar com o sonho de uma pessoa? Esquece. Não tem o menor sentido. Então, eu falo para a Andy, eu falo para o pessoal da empresa, gente, alinhou o propósito? Alinhou o princípio? É o quê? É ajudar? Vamos embora, vamos ajudar. E Legal. se deu certo, deu. Vamos tomar café junto. Se não deu, tá tudo bem, vamos tomar café também. A Não. amizade vai ser sempre a mesma. Sim, E não. aí eu não vejo hora de tomar café com você aí, né, meu parceiro? Você já tomou aqui, agora eu preciso ir aí. De novo. Tem café, tem cerveja, tem vinho, tem tudo aqui nesse país, graças a Deus. Mas, Betão, dá um recado final aí para a turma, cara, para nossa audiência. Foi muito bom, obrigado aí pelos esclarecimentos. Com certeza essa live vai ficar gravada, as pessoas vão entrar, vão mandar mensagem e a gente vai filtrando, enviando para vocês aí, porque aqui a gente trabalha com a transparência, né? Então nós não somos aqueles gurus de internet com milhões e milhões de seguidores. Não, Então tem. basta que tenha aqui 20 pessoas que estão atentas, que possam, opa, eu posso fazer um consórcio, porque eu quero continuar no Brasil, eu quero depois dolarizar, ter essa minha inteligência emocional financeira. Essa frase acho que marcou o nosso papo, porque é uma coisa que nós não aprendemos, eu não tive em muitos momentos de decisão da minha vida, porque eu não conseguia tomar as decisões, as melhores decisões, e aprendendo e vindo para cá e mostrando o caminho para as pessoas, e elas passam exatamente por isso, cara. Elas às vezes não estão prontas, mas às vezes quer sair do Brasil porque é uma fuga, né? E os Estados Unidos aprovam as pessoas que estão nos melhores momentos dela, não nos piores momentos, porque aqui é a maior economia do planeta. Os Estados Unidos quer as melhores cabeças, as melhores pessoas. Se você está desesperado para poder sair do seu país, não é o melhor momento mesmo de fato, sabe? Então a gente é o psicólogo também, a gente trabalha isso muito forte, a gente tem essa parte da internacionalização da empresa. Poxa, põe o pé aqui à distância, a gente vai conseguir cuidar de você aqui também. Então tudo isso, cara, é muito papo, é muitos dias conversando, é uma coisa que não dá para escalar de uma hora para outra, porque não é enlatado, né, cara? Então assim, Precisa cada ter família tem uma demanda. inteligência emocional É para isso, aguentar o processo. é isso. E aí, É isso. Você tem filho, eu não tenho filho, tem outros clientes que não têm filhos, tem gente que está com filho estourando a idade dos 21, então quer dizer, tem muita estratégia para compartilhar, e não é assim, cara, pega o visto e vai, né, cara? Então a gente tem que botar a bola no chão aí para poder fazer um grande trabalho e dê seus recados finais aí, Betão, e obrigado pelo papo e pela confiança. imagina, cara, obrigado a você, pô, fantástico. E eu falo dessa parte da inteligência emocional que não é só para o dinheiro, é para tudo, né? Então, eu acho que eu tenho uma inteligência emocional. Eu aprendi ao longo dos anos, tanto a inteligência emocional quanto a inteligência financeira, eu aprendi ao longo dos anos. Só que se falar para você, pelo amor de Deus, eu quero estar aí amanhã, eu quero. Só que o que vai acontecer se eu for? Eu tenho que voltar, porque meu visto tem tempo. Então, por isso da gente fazer todo o nosso passo a passo, a Nexus ajudando a gente a fazer tudo isso de uma forma extremamente profissional, inteligente, não tem nem o que falar, sem palavras, que é fantástico. E aí a gente vai fazendo, escalando o processo, até o momento de estar aí. E isso serve para todos. E falando um pouco do meu caso, poxa, eu estou com 42 anos, vou fazer 42 anos agora. Pô, quem que vai falar, pô, 42, já tenho uma vida estabilizada, estou tranquilo no Brasil, para que eu vou ficar arrumando sarna para me coçar? É o que a maioria pensa. Cara, não deixa, a vida é uma só. E essa vida é uma só, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Se você tem sonho de ir para lá, vai. Tem sonho de fazer qualquer coisa, faça. Que nem eu falei no começo. Deus me abençoou em conseguir me dar forças, trabalho para eu realizar. Eu já realizei muito sonho meu. Eu falei para minha esposa que se eu morresse amanhã, eu ia morrer extremamente feliz. Extremamente. Minha vida teve sempre altos e baixos, assim como a vida de todo mundo. Só que se você aprender que o alto é legal, mas você tem que ter mais, ele vai te derrubar. Quando você derruba, você tem que aprender para subir mais. Então, quando você tem essa vida cíclica de altos e baixos, você tá, não é que você está caindo. Você caiu, mas caiu melhor do que na outra vez. Então, você está bem. Aí você tem que aprender a se estruturar para crescer de novo. É o que todo mundo fala, os coaches da vida. Fala que você é uma flecha. Quando você estica, você vai para frente. Então, se você entende isso na sua vida e você leva ela com um pouquinho mais de tranquilidade, desculpa o termo, não tem como não falar, é um tesão a nossa vida. A gente tem que aproveitar cada minuto.
E aí, se tem o sonho de ir para os Estados Unidos, vai. Se está com 60 anos, vai. Com 70 anos, vai. O que importa é realizar, porque na hora que você estiver lá, no final de vida, onde o Papai do Céu vem te buscar, você fala assim, obrigado, foi maravilhoso a minha vida. É É isso, a gente isso. tem que aproveitar. A gente tem que Porque eu- aproveitar. E ter os amigos bons do lado, e acabou. Não, e a gente só tem data marcada para nascer, né? Então, assim, tá lá, nasceu em tal lugar, na tal data, mas não tá escrito na certidão de nascimento que você tem que viver e morrer no mesmo lugar, né? Então, assim, o livre-arbítrio é para isso, para a gente poder se desafiar, o mundo tá aí, né? Para a gente poder aproveitar da melhor forma, seguirmos as regras que temos que seguir para viver onde a gente quiser. Até no Brasil, né? Então as pessoas falam, é perigoso morar nos Estados Unidos. É perigoso morar também no Brasil. É perigoso você não fazer aquilo que seu peito canta, né? Aquilo que você realmente quer fazer. Então a gente está aqui para poder ajudar, para poder entender o momento das pessoas. E acho que essa parceria aí só tende a dar certo. E que já Crescer deu, né? Porque a gente já está com mais. vários clientes em comuns aí. E aqui é somente para a gente oficializar, para exatamente fazer algo muito bacana. E eu vou fazer várias postagens aí ao longo dos meses para poder falar mais de consórcio, para poder falar mais desse assunto. E aí as pessoas vão poder se interessar um pouco mais, aprender um pouco mais a mexer com essa inteligência emocional financeira. É isso aí. É isso aí. E crescer. A vida é feita para isso, não é só para a gente ficar estagnado, não, é para crescer. E o consórcio é um pulo para isso. É uma ajuda, é um trampolim para você crescer. E aí o céu é o limite. O céu é o limite. E curte Isso a vida é é maravilhosa. verdade. É doido. Betão, obrigado, cara. Obrigado à audiência que ficou com a gente até esse final. A live vai ficar gravada para vocês verem num ponto futuro. E muito obrigado mais uma vez pela confiança, você, da Andy, de todo o time aí. Que vocês possam ter uma vida maravilhosa e que a gente possa, o quanto antes, nos encontrarmos aqui nos Estados Unidos e Já fazer uma já. comunidade do bem aqui, cara. Poucos Obrigado, viu? meses, poucos meses estarei aí para a gente fazer. Comunidade do bem, adorei. É isso. É Comunidade do isso aí. bem. É isso. Obrigado, foi bom demais. Obrigado para todo mundo que ficou aí. E é isso. Estamos É isso aí aí. na luta de todo dia, graças a Legal. Deus. Betão, beijo grande para todos aí. Fica com Deus, Obrigado meu de parceiro. coração. Conta com a gente. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Até uma Gente. próxima. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Betão. Obrigado, cara. Valeu, irmão. Tamo Valeu, um dentro. abraço. Bom, gente, essa foi a live com o Beto. Muito obrigado aí para vocês que ficaram até o final, você que está vendo isso no futuro. Muito obrigado. Essa parceria Nexus Next e a Contato Consórcio tem tudo a ver com o nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos. Pessoas procurando sobre investimentos, sobre educação financeira e o consórcio é um grande caminho de entrada para isso. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês, que eu sei que vale muito e a gente agradece estar aqui. Um beijo carinhoso. Uma excelente semana para todos vocês. Valeu.